Olá, hoje vamos inserir imagens no Excel. Parece um conceito bastante banal, mas vais ver que é extremamente interessante. Fica por aí, é já a seguir. Boas! Bem-vindo a mais um tutorial, eu sou o João Teixeira e hoje vamos inserir imagens no Excel. E como eu disse, parece uma coisa muito banal, um conceito muito banal, mas o Excel trouxe uma pequena novidade que quase não se nota, mas dá imenso jeito, que é a possibilidade de inserir imagens dentro de uma célula. O que significa que, quando inseres uma imagem dentro de uma célula, o conteúdo da célula é como se fosse texto ou números, o que significa que podes utilizar esse conteúdo numa função. E é isso que nós vamos ver. Por isso, vamos passar já para o ecrã para poderes ver como é que podes aproveitar o potencial de uma imagem dentro de uma célula para criar os teus relatórios. Vamos passar então para o ecrã? É já a seguir. Muito bem, então já estou aqui no nosso fecheiro, imagem base, e este fecheiro tem apenas uma tabela só. Ou seja, o meu objetivo vai ser criar um relatório em que vamos analisar os dados de uma tabela, mas vamos ter uma imagem de cada colaborador, ou seja, temos aqui o Rogério, o João, o Rogério outra vez, a Sónia, etc. Temos aqui a tabela com uma dimensão que pode ser a dimensão que tu quiseres, como é óbvio. Então, a ideia é sempre criar um relatório, ou seja, se eu quero criar um relatório, a base de dados está numa folha, posso ter uma folha auxiliar com alguma informação que eu preciso e depois tenho a folha do relatório. É isso que eu vou fazer já, ou seja, vou criar duas folhas. Uma é auxiliar, e a outra é o relatório. Ok? Então, temos a nossa tabela, temos a folha auxiliar e temos o relatório. O que é que eu preciso ter na folha auxiliar? Basicamente, quero ter uma lista com os vendedores, uma lista única, para poder fazer um PROC-V, um VLOOKUP. Pesquisa o colaborador e dá-me a informação desse colaborador. Só que a informação do colaborador vai ser a imagem do colaborador, ok? Então, o exemplo hoje, vou utilizar só a função PROC-V, para obter a imagem, mas podes utilizar qualquer função que vá buscar o conteúdo de uma célula para aquilo que tu quiseres, ok? Então, o tutorial hoje vai ser simples, mas o potencial dele é que é interessante. Então, nós temos a nossa tabela, por isso a tabela já tem a estrutura e já tem o nome, o que significa que vou começar por utilizar a função exclusivos para poder obter uma lista de vendedores. Então vou colocar aqui vendedor e vou colocar aqui a imagem do vendedor. Então, o vendedor, vou utilizar a função exclusivos, vou à minha tabela das vendas e vou buscar a coluna vendedor. E pronto, tenho então aqui uma listinha com os nossos vendedores. Como é a tabela auxiliar, nem precisa ter um formato nem nada disso, nada especial, ok? Agora, em termos de imagem, claro que nós podíamos ir buscar a função imagem, e eu já falei sobre a função imagem em artigos anteriores e tutoriais anteriores. Mas aqui, tu vais criar uma imagem através de uma ligação a um fecheiro externo, por exemplo. Eu não quero fazer isso. Eu, neste caso hoje, vou importar, por isso deixa-me só tirar aqui a opção de ativar o conteúdo externo, não é necessário. Hoje eu quero inserir mesmo uma imagem estática para o meu colaborador, porque o Rogério vai ser sempre o Rogério, o João vai ser sempre o João, não é preciso ir buscar uma imagem fora do Excel. Então, vou ao menu inserir, imagem. E agora tens aqui a opção de colocar na célula ou colocar sobre as células. Colocar sobre a célula é a opção clássica, em que a tua imagem é um objeto que tu podes trabalhar, dimensionar, alterar, formatar, etc. O que nós vamos colocar é na célula. Podemos ir buscar a qualquer local, repara que agora, hoje em dia também podemos ir buscar um dispositivo móvel, ok? Mas eu vou buscar ao meu dispositivo e, em princípio, já tenho aqui a minha pastinha, que é a pasta das imagens, que fazem parte do tutorial. Então vamos colocar aqui ao calhas, está bem? Não tem que ser estes nomes tal e qual como estão aqui, por isso vamos supor que este senhor é o Rogério, inserir, e eu agora vou repetir o processo para outras imagens. Vou colocar então o João, se quiseres podes acelerar aqui um bocadinho o vídeo nesta parte, ok? O João pode ser este, a Sónia, vamos agora arranjar aqui uma senhora, pode ser esta senhora, Sónia, o Nuno, ok? Não convém a teres uma foto de um senhor no nome da senhora e por aí fora. Ora, Nuno pode ser este, ok? José, então agora mais uma senhora, Luísa, Luísa pode ser, esta senhora tem cara de Luísa, Ana, Ana, pode ser tu, Ana, ok? As imagens estão pequeninas, mas eu vou já aproveitar e vou colocar isto um bocadinho maior para poderes ver melhor a imagem. Se eu dimensionar a célula
altero a dimensão da imagem automaticamente, ok? Então vamos pôr aqui a Vânia. Vânia, mais uma senhora, tens ar de Vânia e Soraya. Ok, então repara que o processo é o mesmo, obviamente isto dá aqui um bocadinho de trabalho, mas estás praticamente a criar uma base de dados e a base de dados tem uma imagem, ok? Hoje em dia até quando tens uma tabela, volta daqui à tabela, se fores aqui aos dados, podes ir buscar o tipo de dados e alguns tipos de dados podem ter informação que dão logo uma imagem externa, está bem? Mas não é o caso. E então temos aqui a nossa tabela auxiliar e a tabela auxiliar vou então colocar isto um bocadinho maior, para se ver as imagens um bocadinho maiores e alinhar aqui ao meio, mas a formatação não faz influência nenhuma aqui nos nossos dados, ok? Então, isto também podia ser uma tabela, como é óbvio, mas para o efeito não é necessário ser uma tabela e a preparação está toda feita, basicamente. Então agora vamos lá criar o relatório. O nosso relatório, vamos ter aqui nestas 3 células, eu não gosto muito de unir células, mas neste caso vou unir células e aqui também vou unir células, porque é aqui que vai aparecer a minha imagem, ok? Então, em primeiro lugar, o que eu quero ver aqui é uma lista dos colaboradores. Então podemos aceder ao menu dados, validação de dados, escolho a opção de validação de dados, vou criar uma lista, porque não? E a minha origem vai ser então a minha tabela auxiliar. Como esta lógica é um array dinâmico, vou aproveitar o cardinal para apanhar o intervalo todo, faço OK, e já tenho então aqui uma lista com os nossos colaboradores. Lá está, não é uma tabela, se for uma tabela, esta tabela pode ter a lista, mas de certa forma tens sempre a lista atualizada com funções exclusivas, mas para poderes apanhar os valores todos, o array também te permite fazer a lógica, por isso não precisas ter uma tabela caso exista um novo colaborador. A única questão é, efetivamente, a imagem, tens de ter uma imagem a atualizar. Ok, então a primeira parte está feita, temos uma lista com os colaboradores. O que eu quero fazer agora, em vez de inserir ou em vez de utilizar a função imagem, que dá um bocadinho mais de trabalho, é uma ligação externa, e podes sempre usar esta lógica, mas a ideia é teres outras vertentes, outras possibilidades. Então vamos fazer um PROC-V. PROC-V, simples. O que é que eu quero procurar? Quero procurar este nome, Sónia Tavares. Quero procurar nesta tabela auxiliar e quero devolver a coluna número 2. A coluna número 2 tem conteúdo. O conteúdo é uma imagem. A pesquisa, por valores exatos, claro. Estamos a falar de uma pesquisa em que queremos o nome certo. E não é que temos a nossa imagem aqui toda bonitinha à maneira. Eu vou só colocar aqui isto um bocadinho maior e de uma forma simples e rápida. Não preciso ter, se calhar ela está bem ajustada, mas ok, está perfeito. Então agora repara, se eu escolher o Rogério, aparece o Rogério. Se eu escolher a Luísa, aparece a Luísa. Vamos lá ver, a Luísa é esta senhora? Muito bem, está feito, ok? Esta é a base para poderes trabalhar. Mas, já que estamos a fazer um relatório, por que não mostrar os dados que a Luísa tem? Ou seja, vou pegar aqui na minha tabela e aproveitar aqui o cabeçalho, Ctrl C, vou ao relatório e vou colocar aqui o cabeçalho com os dados da Luísa. Aqui a Luísa, já agora vou aproveitar e formatar qualquer coisita. Vamos pôr aqui a cor azul escura. Vamos colocar um limite da célula, por exemplo, assim, mas de outra cor, com o azul mais clarinho. Limite assim mais clarinho. E o rebordo pode ser colocado assim. E já agora o texto a negrito e a branco. Ok, então esta coluna já agora fica já isto mais ou menos bem estruturado e aqui os valores também mais ou menos bem estruturados. Ok, só que agora vou utilizar a função filtrar, quero ver os dados do colaborador Luísa Simões, então vou filtrar a minha tabela das vendas. Esta parte também é relativamente simples, já falei na função filtrar várias vezes, mas temos então a nossa matriz. Eu quero incluir a coluna do vendedor e quando a coluna do vendedor é igual a Luísa, é o valor que está aqui, tens então aqui os nossos dados. Vou já aproveitar e pôr, por exemplo, estes valores todos, tendo a lógica que a tabela pode crescer mais ou menos já pré-formatados, com um número e moeda, ok? E então, se eu escolher aqui outro colaborador,
tenho a Sónia, tenho o João e por aí fora. Vamos então colocar aqui, se calhar, todos estes valores com a mesma dimensão, tabela mais ou menos com a mesma dimensão, e por que não pegar neste intervalo, já agora, e aproveitar fazer aqui uma formatação condicional, nova regra, vou criar aqui uma fórmula, a minha fórmula vai ser muito simples, vou só ver se existe conteúdo nesta célula, F5, com a coluna trancada, ok, F5, e vamos pôr aqui um fundo preenchido, assim um azul mais clarinho. Ok, então, agora sim temos um relatório super simples, feito em que temos aqui a nossa tabela com os nossos dados, aqui o nosso nome já ficou aqui um bocadinho mais para cima, mas não há problema, vamos pôr isto mais pequenino, ok, assim um bocadinho mais pequenino, para a nossa tabela, para a nossa imagem ficar mais ou menos ajustada, está perfeito e temos então o nosso relatório. Como podes ver, inserir uma imagem dentro de uma célula tem este potencial que é super interessante e permite criar uma dinâmica bastante interessante. E pronto, temos então imagem dentro de uma célula em vez de ser uma imagem como objeto. Chegamos então ao fim do nosso tutorial, do nosso vídeo. Se achas que este vídeo pode ser interessante para partilhares com alguém, não te esqueças de partilhar. Se ainda não subscreveste o nosso canal e ativaste o sininho das notificações, não te esqueças de o fazer agora para poderes ter acesso às últimas novidades. E quanto a nós, vemos então em breve no próximo vídeo. Até lá!